Daniel revela a Michelle que é, na verdade, um policial disfarçado, prestes a incriminar Mavi e salvar Cristiano da prisão. Durante uma conversa emocionante, ele mostra provas no computador que comprovam a inocência de Cristiano, dando esperança a Michelle. Ela pergunta, emocionada, se Cristiano realmente poderá sair da cadeia. Daniel confirma, mas ressalta que precisará da ajuda dela para capturar Mavi. Um plano é, então, cuidadosamente armado, e Daniel instrui Michelle a aceitar uma proposta de Mavi, que a contrata para cozinhar em sua casa. Michelle vê a oportunidade como uma chance de conseguir fundos para pagar o advogado de Cristiano, mas também percebe que isso a aproximará de informações cruciais sobre Mavi. A partir daí, ela começa a notar detalhes estranhos, especialmente ao escutar uma conversa suspeita de Daniel ao telefone. Desconfiada e chocada, Michelle ouve Daniel falar sobre se aproximar dela como parte de um plano maior para prender criminosos. Ao confrontá-lo, Daniel explica que seu disfarce como arquiteto era uma estratégia policial para expor as operações criminosas de Mavi, Iberê e Yuri. Mesmo surpresa com a revelação, Michelle decide cooperar e confia em Daniel, que promete fazer de tudo para libertar Cristiano. Levada a uma sala especial, ela assiste a provas adicionais no notebook de Daniel, fortalecendo sua vontade de colaborar para derrubar Mavi e seus cúmplices. Motivada pelo desejo de justiça e pela liberdade de Cristiano, Michelle se compromete a ajudar Daniel e a polícia na missão. Michelle entra em contato com Mavi, pedindo uma reunião urgente. Embora desconfie do pedido, Mavi aceita, achando que Michelle talvez esteja interessada em algo pessoal. Antes do encontro, Daniel prepara Michelle, equipando-a com escutas e gravadores para captar tudo o que Mavi e Iberê falarem. Michelle se dirige até a cobertura de Mavi, onde o encontra ao lado de Iberê. Ao iniciar a conversa, Michelle enfrenta os dois com firmeza, dizendo que possui informações comprometedoras e mostra algumas das imagens gravadas em seu celular. Mavi e Iberê ficam em pânico ao ver as provas e começam a se perguntar como Michelle conseguiu acesso a esses registros. Iberê, preocupado, sugere que eles não deixem Michelle sair dali enquanto Mavi tenta intimidá-la, dizendo que ela desapareceria para sempre, caso se atrevesse a divulgar as informações. Michelle, porém, permanece corajosa e responde com determinação, acusando-os de incriminar Cristiano por um crime que ele não cometeu. A conversa se intensifica até o momento em que Daniel, acompanhado de policiais, entra na cobertura, interrompendo o que poderia ter se tornado uma situação fatal para Michelle. Ao ver Daniel, Mavi percebe que estava sendo enganado por ele o tempo todo e que Michelle era parte de uma operação policial. Enquanto os policiais prendem Mavi e Iberê, Daniel revela detalhes sobre a investigação, explicando que estavam monitorando suas atividades criminosas há muito tempo. Ele destaca que Mavi estava envolvido em tráfico de espécies e tráfico humano para Portugal, e que Michelle e Cristiano foram apenas uma peça na operação que levou à queda da rede. Mavi, em choque, pergunta como as provas foram obtidas. Daniel, com o celular de Michelle em mãos, explica que havia registros de Mavi em reunião com Yuri, provando a conexão deles. Com as gravações obtidas pela escuta de Michelle, eles têm provas sólidas para levar Mavi e Iberê à prisão. Os vilões são finalmente detidos, enquanto Michelle, aliviada, agradece a Daniel por intervir e salvar sua vida no último momento. O chefe de Daniel promete que Cristiano será libertado e poderá voltar ao Brasil, agora que sua inocência foi comprovada. Michelle, emocionada, se despede de Daniel, com a certeza de que a justiça será feita e que Cristiano finalmente ficará livre para retomar sua vida ao lado dela. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tomás ficará devastado ao descobrir que Evelyn está grávida de Yarley, o que o levará a expulsar a namorada golpista de sua casa, juntamente com Lady e Shirley.
A revelação começa quando Tomás encontra uma mensagem comprometedora no celular de Evelyn, despertando suas desconfianças sobre uma possível traição. Determinado a descobrir a verdade, ele a segue e flagra a jovem aos beijos com Yarley, filho de Du, o que levantará dúvidas sobre a paternidade da criança. Berta, horrorizada ao perceber que a menina que considerava boazinha na verdade é uma mentirosa, apoiará a decisão do neto e exigirá que Evelyn faça um teste de paternidade se quiser continuar sob o mesmo teto que eles. Sem alternativas, Evelyn se vê forçada a confessar que mentiu o tempo todo e que o verdadeiro pai da criança é outro, resultando em sua expulsão da mansão. A situação se complica quando Isis tenta convencer Tomás a realizar o teste de paternidade, afirmando que o relacionamento está avançando rapidamente e que Evelyn pode estar enganando-o. Tomás, irritado, defende a namorada, afirmando que confia nela e que ela o ama. Ele se levanta deixando Isis sozinha, mas Lady, que ouviu a conversa, entra na sala para debochar da situação, insistindo que Tomás será pai e que o neto dela está a caminho, o que enfurece ainda mais Isis. Berta entra na sala e percebe a tensão entre Isis e Lady. Ela pergunta se houve algum problema, e Lady disfarça, alegando que estava apenas dando orientações sobre a limpeza da casa. Assim que sai, Isis aproveita a oportunidade para plantar discórdia, sugerindo que se descobrisse que a gravidez de Evelyn não era de Tomás, a jovem seria expulsa imediatamente. Berta fica incrédula com a pergunta e afirma que não admitiria que alguém enganasse seu neto. O diálogo aumenta a animosidade e Isis vê uma oportunidade para reforçar sua opinião negativa sobre Evelyn. Enquanto isso, Tomás busca conforto com Evelyn, desabafando sobre sua mãe e a diferença social que pode atrapalhar sua felicidade. Quando o celular de Evelyn vibra com uma mensagem de Yarley, Tomás fica desconfiado e exige saber quem é. Nervosa, Evelyn tenta justificar a presença do amigo gay e acaba convencendo Tomás de que não está traindo. No entanto, suas tentativas de tranquilizá-lo só aumentam a desconfiança dele. Tomás decide seguir Evelyn até a praia, onde a flagra em um momento íntimo com Yarley. A revelação da traição faz Tomás sentir raiva e frustração, levando-o a tirar uma foto do casal se beijando antes de se afastar. Quando Evelyn finalmente chega em casa, encontra Tomás, Berta e Isis esperando por ela com expressões sérias. A tensão é palpável, e Tomás a confronta diretamente, mostrando a foto que tirou. Ele exige respostas sobre a traição e questiona se o filho realmente é dele. Evelyn finge estar ofendida, mas a pressão sobre ela aumenta. A discussão se intensifica e Berta, com a voz firme, exige que Evelyn prove a paternidade do filho, ou será expulsa da casa. Sentindo-se encurralada, Evelyn acaba confessando que não deveria ter mentido e que sua presença causou problemas. Isis, enfurecida, a expulsa da casa, mas Lady e Shirley tentam intervir, defendendo a jovem. No entanto, Berta mantém sua posição, afirmando que os valores da família não permitem traições. Tomás, com desdém, diz que não quer mais ver Evelyn na casa e exige que ela faça as malas. Lady, em pânico, decide que também vai embora com Evelyn, e Shirley concorda. Berta, surpresas com a decisão dos empregados, reafirma seu apoio a Tomás. A expulsão de Evelyn se concretiza, e ao deixar a mansão, ela enfrenta Lady, que a lembra de que Tomás é filho de Guga, insinuando que não há como escapar das consequências. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Luma decide que é hora de dar um troco em Robson por todas as vezes que ele foi mal com ela. Ela planeja uma grande surpresa para revelar que agora é dona de metade do resort, mudando completamente a dinâmica de poder entre eles. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você,
Robson, que ficará no comando do restaurante, não hesitará em continuar suas grosserias. Luma, passando por momentos difíceis nas mãos dele, decide que chegou a hora de mostrar quem realmente é e dar a Robson uma lição que ele jamais irá esquecer. Em um confronto decisivo, Robson terá seu pior segredo revelado diante de toda a diretoria do resort. A revelação deixará todos em choque e Robson fará algo inacreditável ao descobrir que Luma é sua patroa. Fátima, ao descobrir o segredo do marido, não deixará por menos e se prepara para um embate. Robson receberá o castigo mais severo, que culminará em sua demissão e na perda de tudo o que tem, quando Viola, a chefe do restaurante, anunciará que precisa se ausentar por uns dias para cuidar de seu pai doente, deixando Robson no comando. Assim que Viola se retira, Robson, cheio de arrogância, declara que agora manda no restaurante e exige obediência de todos. No entanto, a primeira tarefa que ele impõe a Luma acaba em desastre, quando ela, preparando um prato, deixa tudo cair no chão. Ele se irrita, pergunta se ela sabe quanto custa aquele prato e ameaça descontar do salário dela. Luma, controlando a raiva, responde que tudo bem, mas sem imaginar que é ela quem realmente detém o poder sobre o restaurante e o resort. Robson, sem saber da verdadeira posição de Luma, continua sendo grosso e exigente. Ele a manda limpar a bagunça que fez e a ameaça com a demissão. Luma, no entanto, tem um plano em mente. Sabendo que é a verdadeira dona do lugar, decide que é hora de Robson aprender uma lição sobre respeito. Luma se afasta para buscar o rodo e, em pensamento, promete a Robson que sua hora está chegando. Enquanto isso, Robson continua sua tirania, mandando Luma ficar até o fechamento do restaurante, sem lhe permitir sair mais cedo, mesmo que ela tenha outras obrigações. O gerente tenta intervir, mas Robson não se intimida e segue no comando, cada vez mais irritado. Ao atender uma chamada no telefone, Robson sai apressado, deixando Luma intrigada. Ela, disfarçada, decide segui-lo para descobrir o que está acontecendo. Luma escuta uma conversa que a deixa em choque. Ela descobre que Robson tem um segredo que, se revelado, mudará tudo. A determinação de Luma aumenta, e ela sabe que é hora de todo mundo saber quem Robson realmente é. Assim, ela vai até Mavi e faz um pedido: organizar um jantar com todos os chefões do resort, incluindo Robson e suas esposas, para expor a verdade. Mavi, intrigada com o plano de Luma, aceita o desafio, sem saber que esse jantar será o cenário de uma grande revelação. Luma, com um sorriso confiante, se prepara para revelar seu segredo. Ela diz a todos que não é apenas uma cozinheira, mas sim a dona de metade do restaurante e do resort. Um silêncio toma conta da sala e todos olham para Robson em estado de choque. Ele tenta contestar, mas Luma é firme, e diante da incredulidade de Robson, ela afirma que ele precisa entender que os tempos de grosseria e desrespeito acabaram. A ficha cai para Robson, que gagueja e se desespera com a revelação. Ele pede desculpas a Luma, prometendo ser uma pessoa melhor e se desculpando pelas ofensas. Mas Luma não está disposta a perdoar tão facilmente. Ela se levanta e decide que não só irá demiti-lo, mas também revelará um segredo que pode arruinar sua vida pessoal e profissional. Enquanto todos escutam atentamente, Luma revela que Robson tem um filho fora do casamento, filho de Lorena, uma antiga colega de trabalho. Fátima fica em choque, incapaz de acreditar no que está ouvindo. A revelação provoca uma onda de murmúrios entre os convidados e a tensão aumenta ainda mais. Robson, em pânico, tenta se justificar, mas Luma não dá ouvidos às suas explicações. Fátima, furiosa, exige que Robson saia de sua casa e se afaste dela. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Nahum será finalmente revelado como o pior vilão de todos. O público descobrirá que ele carrega um segredo sombrio, algo que fez com Mavi no passado, quando este era apenas uma criança indefesa.
Esse evento moldou Nahum para sempre, transformando-o no homem frio e cruel que é hoje. Conforme o passado obscuro vem à tona, todos finalmente entenderão a razão da inimizade profunda entre Nahum e Mércia. A verdade é tão chocante que fará Mavi gritar com uma dor que ecoa pelo ambiente. Você é um monstro! Eu confiei em você! Por que você fez isso comigo? Mércia, tomada pelo desespero, não consegue conter a verdade há tanto reprimida e solta. Foi isso que ele fez com você, Mavi, quando você era apenas um menininho. A revelação ressoa como um trovão, deixando todos perplexos e horrorizados com a verdadeira natureza de Nahum. Ele, um canalha da pior espécie, é exposto diante de todos, revelando-se capaz das mais terríveis crueldades. O desenrolar dessa trama explosiva começa quando Luma, ao se aproximar cada vez mais de Mércia, nota uma tensão latente entre ela e Nahum. Intrigada, ela decide investigar. Em uma conversa aparentemente casual, Luma pergunta, quase como quem não quer nada: Mércia, eu sei que você e o Nahum não se dão bem. Todo mundo percebe, mas tem algo entre vocês que vai além disso, não é? O que aconteceu? Mércia congela por um instante, o olhar perdido no vazio, como se estivesse imersa em lembranças dolorosas demais para serem recordadas. Após alguns segundos de silêncio, Luma a chama novamente para a realidade. Mércia, em um suspiro, tenta desconversar. Não foi nada, só me lembrei de uma coisa. Não é nada demais. Mas Luma, perspicaz como sempre, percebe que há algo de muito errado. Ela insiste. Mércia, você não está sendo honesta. Isso tem a ver com o Nahum, não tem? Ele fez algo com você, ou talvez com alguém importante para você. A tensão no rosto de Mércia é visível. Ela baixa a cabeça, respira fundo e, após um longo silêncio, murmura. Foi com Mavi. E comigo também. Sem mais uma palavra, Mércia se levanta abruptamente e vai para o quarto, deixando Luma sozinha e ainda mais intrigada. Agora tomada pela curiosidade, Luma sussurra para si mesma. Eu nunca vi a Mércia tão abalada. O que será que o Nahum fez para ela reagir assim? Deve ter sido algo muito grave para ela ficar tão vulnerável. Decidida a descobrir toda a verdade, Luma resolve que é hora de confrontar Nahum pessoalmente. Ela sabe que, se conseguir arrancar dele qualquer detalhe, poderá ter uma poderosa arma contra Mércia e Mavi, caso precise. Assim, Luma se dirige à casa de Nahum, mentalmente planejando sua abordagem. Quando se encontra frente a frente com ele, sem rodeios, dispara. Sabe, Nahum, sempre achei intrigante a forma como você e a Mércia se olham. Não é só raiva, é algo mais. Eu entendo você desprezar Mércia, mas é estranho que ela sinta a mesma aversão por você. Afinal, o que você fez para ela? Nahum a encara com frieza, sem esboçar uma reação imediata. O silêncio paira entre os dois como uma ameaça, e Luma percebe que está cutucando uma ferida que ele preferia manter enterrada. Nahum, que antes estava relaxado, muda de postura ao ouvir a pergunta de Luma. Seu semblante se fecha e seu olhar se torna sombrio e ameaçador. Ele se aproxima dela, cada palavra carregada de agressividade. O que foi que ela te contou? Luma percebe na hora que tocou num ponto fraco e, com um leve sorriso, continua no jogo jogando verde. Bom, ela me contou o que o senhor fez com ela, e principalmente com Mavi. Ao ouvir o nome do filho, Nahum vacila por um breve segundo, engolindo em seco. Ele tenta recuperar o controle, e sua voz sai em um tom agressivo. Não! A Mércia nunca falaria nada disso para ninguém. Você tá blefando! Sai da minha casa agora! Luma, no entanto, mantém-se firme e encara Nahum com coragem. Ela eleva a voz cheia de indignação. A Mércia me criou. Ela foi o mais próximo de uma mãe que eu tive. O senhor realmente acha que depois de tudo o que ela fez por mim, ela não confiaria em mim? Que ela não me contaria sobre o que o senhor fez a ela e ao Mavi, quando ele era apenas uma criança? Nahum arregala os olhos.
A expressão de Luma é tão convincente que ele começa a acreditar que ela realmente conhece a verdade. Sentindo-se encurralado, ele respira fundo, sua voz agora quase num sussurro, em um tom de derrota. O que você quer de mim, Luma? Quer que eu diga que me arrependo? Pois bem, eu me arrependo sim. A culpa de tudo o que aconteceu com o Mavi é minha, e eu carrego esse peso todos os dias. Se eu não tivesse feito aquelas coisas, talvez ele não tivesse se tornado quem é hoje. A confissão de Nahum é carregada de dor, e ele parece estar revelando mais do que pretendia. Luma percebe a abertura e aproveita, apertando ainda mais a ferida. Talvez a Mércia também. Quem sabe ela não teria se tornado tão obsessiva com o Mavi se tivesse se sentido segura para protegê-lo no passado? Você consegue entender os danos que causou a eles? Nahum fecha os olhos por um momento, como se enfrentasse um peso insuportável de culpa e remorso. Após alguns instantes de silêncio, ele murmura: Talvez ela não fosse tão obcecada. Se eu não tivesse sido o monstro que fui, talvez ela não precisasse viver na sombra de um medo constante, tentando compensar o passado. Luma sente um frio na espinha. A intensidade da confissão a deixa visivelmente nervosa, e seu coração bate mais rápido ao tentar imaginar a profundidade do trauma que Nahum causou em Mavi. Ela sente que está a um passo de descobrir algo devastador, mas antes que possa pressioná-lo mais, um som de batidas na porta quebra a tensão. Nahum se vira e abre a porta. Do outro lado está Mavi, encarando-o com uma expressão indecifrável. Nahum sente o peso da presença do filho e com a voz trêmula murmura: Meu filho, você. Mavi olha de relance para Luma e depois de volta para Nahum, que está claramente abalado, quase à beira das lágrimas. Com um tom sério e um toque de desprezo, Mavi questiona: O que é isso aqui, Luma? Agora você veio perturbar o meu pai também? Já não basta você e a minha mãe estarem sempre na minha cola? Luma, tentando manter a compostura apesar do impacto da revelação de Nahum, responde calmamente: Eu só vim fazer uma visita, Mavi. Só isso. Com licença, vou deixá-los à vontade. Ela se vira para Nahum com um olhar que deixa claro que a conversa não acabou. Senhor Nahum, depois eu volto para a gente terminar essa conversa. Sem esperar resposta, Luma sai, deixando Nahum e Mavi sozinhos. Mavi observa o pai por um instante, tentando entender o que está acontecendo, enquanto Nahum tenta manter a calma, sentindo que o segredo que tanto escondeu está prestes a se desfazer. Mavi observa o pai com desconfiança e questiona: O que ela queria aqui, hein? O que essa chantagista queria com o senhor? Nahum, tentando disfarçar a tensão no ar, responde rapidamente: Não era nada. No entanto, Mavi não se deixa enganar e insiste: Como assim? Não era nada? Olha como você está encurralado. Não parece que a conversa foi tão trivial assim. Nahum, sentindo-se pressionado, tenta mudar de assunto. Eu só fiquei triste por toda essa situação que você vem vivendo, meu filho. Eu queria te ajudar, mas você sabe como são as duas. Mavi, sem perceber a manipulação do pai, se deixa levar pela conversa e desabafa. Eu nem sei como ainda não fiz uma loucura com elas. Estou tão cansado de tudo isso. A pressão é insuportável. Do lado de fora, Luma caminha enquanto reflete em voz alta. Quer dizer que o seu Nahum, com aquele jeitinho e sorrisinho dele, realmente esconde um segredo macabro no passado. Eu preciso descobrir qual é. Se eu souber o que é, eu vou ter todos eles nas minhas mãos. Sua determinação cresce a cada passo, e ela sente que está cada vez mais próxima de revelar a verdade, que pode mudar tudo. De volta à casa, Nahum, ainda abalado com as revelações, decide sondar Mavi com cautela. Meu filho, eu preciso saber se você me perdoa pelas coisas que eu fiz com você. Mavi, confuso e sem entender, responde: Perdoar de quê, pai? Você sempre esteve do meu lado. Se não fosse por você, eu nem sei o que seria de mim.
A Mércia nunca me quis. Ela escolheu o Molina. Nahum interrompe, a voz pesada de emoção. E se a culpa dela ter feito isso for minha? E se eu tiver falhado em te proteger quando mais precisei? Mavi franze a testa, achando estranha a insistência do pai. Eu não estou entendendo. O que você quer dizer com isso, pai? Nahum, respirando fundo, tenta recuar na conversa, sentindo o peso de suas palavras. Ele encoraja Mavi a esquecer aquele assunto. Deixa pra lá, meu filho. É só uma crise de consciência besta. Não liga, não. Mas e você? Por que veio aqui? Está se metendo em confusão com a Mércia de novo. Os dois continuam com uma conversa aleatória sobre o cotidiano, e Nahum, habilidoso em desviar a atenção, consegue despistar o filho, ocultando suas verdadeiras intenções. Mais tarde, aproveitando a calmaria, Nahum se encontra com Moema em um lugar reservado. Ao saber do assunto que está perturbando o pai, Moema fica nervosa e questiona, com uma expressão preocupada. Mas o que você vai fazer, Nahum? Eu não gosto do Mavi. Ele não tem caráter. Mas daí a imaginar que ele vai aceitar esse segredo sem romper com você? Eu acho difícil. Nahum sente a pressão aumentar, mas tenta manter a calma. Eu preciso ter certeza de que ele não vai descobrir. Não agora, não assim. Mavi precisa de mim e eu não posso deixá-lo à mercê dessa verdade. É tudo tão delicado. Moema balança a cabeça, ainda insegura. Se ele souber, as consequências podem ser devastadoras, Nahum. Você realmente acha que consegue manter isso em segredo por muito mais tempo? Nahum, com o olhar firme e uma determinação recém-descoberta, responde: farei o que for preciso para proteger Mavi. Ele não pode saber. Ainda. Por enquanto, eu preciso garantir que ele fique longe de tudo isso. A tensão entre os dois aumenta, e a sombra do passado se torna mais opressiva a cada palavra trocada. O que estava enterrado no silêncio está prestes a ser exposto, e Nahum sabe que o tempo está se esgotando. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer a seguir? Será que Mavi vai descobrir o terrível segredo do Nahum? E como isso tudo vai afetar a relação dele com a Mércia e a Luma? Deixem suas opiniões nos comentários, porque eu quero saber o que vocês estão pensando. Não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade dessa trama cheia de reviravoltas. Até a próxima! Du dará uma reviravolta incrível na vida de Yarley. Após ver sua mãe surgir milionária, Yarley passará por um grande dilema. Tudo começa quando Du, ao reencontrar o filho, decide que está na hora de ele aprender uma lição importante. Em um encontro na praia, ela se aproxima feliz ao vê-lo, mas Yarley, envergonhado, rejeita a mãe ao lado de sua namorada, Bia, fingindo não a conhecer. Ele até faz comentários depreciativos sobre ela e seu trabalho de vender brigadeiros. Bia, chocada, estranha a atitude fria do namorado, mas Yarley tenta minimizar, falando mal das pessoas que vendem produtos na praia. A situação termina com Du magoada e Yarley ainda mais distante. Pouco tempo depois, o destino resolve agir. Du conhece Luma, uma renomada chefe de cozinha que prova seus brigadeiros e se encanta com a qualidade dos doces. Luma vê um potencial único nos produtos de Du e a propõe uma parceria para expandir os negócios, levando os brigadeiros a um público muito maior. É nesse momento que a vida de Du começa a mudar drasticamente. Ela e Luma começam a produção em larga escala e, em pouco tempo, os brigadeiros de Du estão nos cardápios de renomados resorts e restaurantes. Enquanto Du experimenta o sucesso em sua nova jornada, Yarley, sem ter ideia das mudanças na vida da mãe, segue com sua rotina, ainda envergonhado de suas origens. Certo dia, uma reportagem surge na televisão mostrando o sucesso estrondoso da nova marca de doces de Du. Espantado, Yarley assiste ao programa ao lado de seu pai, Edmilson, e sua irmã, Lorena, enquanto todos ficam perplexos com o sucesso de Du. Eles descobrem que a mãe agora é uma empresária de destaque,
com uma doceria de luxo e uma marca espalhada por todo o Brasil. Yarley, arrependido, percebe o erro de ter rejeitado e desrespeitado a mãe. Determinado a consertar as coisas, Yarley decide levar sua namorada Bia para conhecer a mãe milionária e pedir desculpas. Ele acredita que a mãe irá perdoá-lo e que tudo voltará ao normal. No dia da inauguração da nova doceria de Du, Yarley aparece com Bia, na esperança de conseguir acesso ao evento. Contudo, ao chegar, ele é barrado pelos seguranças e implora para falar com a mãe. Du finalmente se aproxima e encara Yarley com uma expressão firme, como alguém que carrega tanto orgulho quanto feridas do passado. Yarley, com lágrimas nos olhos, tenta explicar que é seu filho, mas Du, decidida a dar-lhe a lição que ele tanto precisa, finge não reconhecê-lo. Ela responde friamente que não conhece Yarley nem o grupo que o acompanha. Bia, então, choca-se ao perceber que aquela é a mesma mulher que Yarley fingiu não conhecer na praia. Revoltada com a hipocrisia do namorado, ela termina o relacionamento na frente de todos. Os jornalistas presentes registram cada momento da cena e Yarley, desolado, é retirado pelos seguranças, enquanto Du recebe aplausos de pé. Com o coração partido, Yarley reflete sobre suas atitudes e percebe o quanto seu preconceito o afastou de alguém que sempre esteve ao seu lado. Ele lamenta profundamente, arrependido, desejando ter valorizado a mãe desde o início. A pergunta que fica é se Yarley conseguirá ou não o perdão da mãe. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Lady armou um plano para usar seu próprio marido, Surley, a fim de dar um golpe do baú em Berta, uma mulher milionária. Inicialmente, Surley segue o plano, aproximando-se de Berta de maneira calculada. No entanto, algo inesperado acontece. Surley começa a se apaixonar de verdade por Berta. Lady, ao perceber a mudança, fica furiosa. Ela lembra a Surley que eles têm uma parceria e que ele não pode trair o plano, mas Surley já tomou sua decisão. Eu já disse que estou gostando da Berta, ele afirma, recusando-se a continuar com o golpe. Lady, chocada e sentindo-se traída, percebe que o feitiço virou contra a feiticeira. Surley está determinado a proteger Berta e afirma que não permitirá que Lady a machuque. A situação se complica ainda mais quando Lady pressiona sua filha, Evelyn, a seduzir Tomás, filho de Berta, com a ideia de garantir um futuro confortável para a família. Mas Evelyn, cansada das manipulações da mãe, recusa-se a participar. "Eu não vou dar golpe nenhum no Tomás", ela declara, deixando Lady sozinha e indignada. A relação de Surley e Berta se aprofunda cada vez mais. Lady, irritada, observa de longe enquanto eles se aproximam. Certo dia, Berta pede que Lady prepare um suco fresco para ela e Surley. Lady, com ironia, faz o que Berta pede, tentando esconder sua irritação com a nova situação. Surley acompanha Lady até a cozinha, onde ela tenta debochar da sua relação com Berta, mas ele a surpreende ao dizer que está, de fato, gostando de passar tempo com a milionária. Para ele, o que começou como um plano sujo se tornou algo sincero. Lady, surpresa e furiosa, percebe que perdeu o controle sobre o marido. Isis ouve a conversa e decide enfrentar Lady. Ela acusa Lady de usar Surley para dar o golpe do baú e ameaça expor o plano. Mas Lady, com sua personalidade manipuladora, rapidamente a intimida, lembrando Isis de que também tem segredos a esconder. No entanto, a chantagem começa a perder sua força, pois Surley se afasta cada vez mais de Lady, decidido a ser honesto com Berta. Finalmente, Surley e Berta têm um jantar juntos, onde a conexão entre eles se fortalece. Eles acabam se beijando e passam a noite juntos, deixando claro que a relação evoluiu para algo real. Na manhã seguinte, Surley enfrenta Lady. Ela, ainda tentando manter o controle, pergunta por que ele não voltou para casa na noite anterior. Quando Surley responde que estava com Berta, Lady se sente traída e desmoralizada. Ela o provoca, perguntando se ele conseguiu domar a milionária. Mas Surley a surpreende ao defendê-la, recusando-se a tratar Berta como um simples alvo de golpe.
Lady percebe que o plano desmoronou e que ela pode perder o marido para a mulher que deveria ser apenas uma vítima. O confronto entre eles se intensifica e Shirley finalmente declara que está apaixonado por Bertha. Lady, sem chão, percebe que está prestes a perder tudo o que havia planejado. O jogo virou, e agora é Lady quem está à beira de ficar com uma mão na frente e outra atrás. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários.